Olha, senta que lá vem bomba, enquanto deputados bolsonaristas tentam proteger empresários corruptos e tirar a responsabilidade da fraude do INSS das costas de Bolsonaro, que além de saber que a fraude existia, que ela acontecia, ele sancionou leis que flexibilizaram a fraude, como a Lei 14.131 de 2021 e a Lei 14.438 de 2022. Interessante, em 2016 se instala a fraude. Em 2019, quando Bolsonaro assume a partir daí, a fraude continua. O TCU, eles indicam, a partir de 2023 é que houve o roubo de fato. Tem boiada aqui. O cabo, enquanto estava articulando o golpe, ainda deixou a lapada na rachada. Mas olha, eles estão tão desesperados para desviar o foco, para desviar a atenção da verdade, que de maneira assim, gente, mais canalha e safada, eles estão compartilhando nas suas redes sociais suposições, teoria da conspiração de que a Janja, ela foi lá para a Rússia, levando dentro de um bocado de mala lacrada, ninguém sabe o que é, dinheiro para depositar nos bancos da Rússia. O avião que a Janja utilizou para ir para a Rússia é um Airbus A330. É o maior avião que a FAB tem disponível. O maior, ou seja, é um avião de carga. E por que a gente não tem a lista do que estava dentro desse avião? Por que tem sigilo em relação a essas coisas? Então, o sistema bancário da Rússia, ele é trancado do resto do mundo, ele não comunica com o resto do mundo. Que maluquice, que besteira! Mas Jota, por que eles estão tão desesperados assim? Porque quanto mais o TCU e a Polícia Federal investiga essa fraude, mais as coisas apontam para o governo Bolsonaro e segura a bomba. Siga o raciocínio comigo. A fraude é de INSS, que é de responsabilidade da pasta da Previdência. E quem era o ministro da Previdência na época de Bolsonaro? Onyx Lorenzoni, que recebeu dinheiro para sua campanha em 2022 do empresário Felipe Macedo Gomes, que era presidente da Associação Amar Brasil, que é uma das entidades investigadas no esquema bilionário de fraude dos aposentados do INSS. Não me diga! Não, gente, pelo amor de Deus, essa associação ela arrecadou 143 milhões de desconto das aposentadorias em 2 anos, segundo o site de Metrópole. A casa caiu! E segundo a própria Polícia Federal, durante gestão de Onyx Lorenzoni, a Associação Amar Brasil iniciou o processo para um acordo de cooperação com o INSS, que autorizou a entidade a descontar 2,5% dos aposentados. O acordo foi firmado em agosto de 22 e o Onyx já estava em campanha para o governo gaúcho. Então calma para tudo, vamos desenhar. O ministro da Previdência, que cuida de INSS, autoriza uma associação a descontar 2,5% dos aposentados, ao mesmo tempo que ele recebe 60 mil para a sua campanha, da mesma associação que está sendo investigada pela Polícia Federal hoje, que arrecadou 143 milhões dos aposentados em 2 anos. Eu acho que compreendi. Mas, olha, não para por aí não. A coisa fica mais séria aí do INSS. Mas se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Aqui a gente pega a notícia, coloca o contexto histórico, filosófico, geopolítico, às vezes até bota um pouquinho de direito penal e constituinte. Pois é, então já se inscreve, curte, e você pode virar membro aqui do canal, ou você pode ser um assinante aqui da nossa página. E se você quiser Deus tocar no seu coração e mandar um pix pra gente, ó, tá valendo também. Porque assim, a gente não é nem por necessidade, não, é só precisão mesmo, viu? Mas olha, nomes de investigados da CPI da Covid
lá do governo Bolsonaro, são citados na fraude de 6,3 bi do INSS. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Olha, esse tipo de notícia deixa o gado louco. E sabe por quê? Porque na cabeça dele tudo é culpa, esse escândalo aí é do Lula, a fraude é de Lula, que já levou até o dinheiro para a Rússia, mas segundo a Polícia Federal, tem um Maurício Camisotti e um Danilo Trento, que eles atuaram aí no esquema do INSS, tá? Mas ambos já tinham sido investigados por tentativa de venda da vacina superfaturada lá na época de pandemia. O Camisotti, ele é considerado pelos investigadores aí pela Polícia Federal como peça-chave no escândalo aí do INSS. E, curiosamente, o nome dele é citado na CPI da Covid como personagem central das negociatas das vacinas lá, querendo ganhar $1, né? Eu acho que era $1 que queria ganhar em cima da vacina lá da Índia, que era a Covaxin. Danilo Trento, essa foto, ele está depondo na CPI da Covid, ele foi beneficiado por uma liminar do STF e não prestou depoimento, foi muito lacônico. Na CPI da Covid, ele foi indiciado por fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O que fazia o Danilo Trento? O Danilo Trento foi à Índia comprar aquela vacina da Covaxin que teria um sobrepreço que seria a propina paga para os envolvidos na operação. Ele estava na reunião da Índia para a compra da Covaxin. E agora, como ele aparece? Ele aparece em imagem sendo escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O que é ser escoltado por um agente da Polícia Federal? Ele anda em áreas restritas ao lado do ex-procurador do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, e entra numa viatura da Polícia Federal. O que eles carregavam? Malas. Malas de quê? Não se sabe, mas deduz. Porque na casa desse policial federal que dava escolta ao Danilo Trento, segundo a Polícia Federal, é que foi apreendida a maior quantidade de dinheiro vivo dessa operação. Então, veja bem, o homem que estava lá na Índia negociando vacina superfaturada estava também circulando ao lado do ex-procurador Virgílio de Oliveira Filho. Ei, gente, só um minutinho, lembrando que esse Virgílio Filho é um dos maiores beneficiados da fraude e foi nomeado para o INSS em 2020 por quem? Pelo Bruno Bianco Leal, que na época era o chefão do INSS do governo Bolsonaro. E o Bruno depois ele virou o quê? Advogado-geral da União, gente de confiança do mito. Esse Virgílio, ele recebeu aí quase 12 milhões de empresas relacionadas a entidades associadas e investigadas pelos descontos irregulares. Desses 12 milhões, 7,5 milhões vieram de empresas ligadas ao Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. Esses 7,5 milhões foi depositado lá na conta da mulher lá do Virgílio. Bem, esse careca é um bolsonarista nato que ele chegou a participar daquela campanha de doar R$1 para Bolsonaro para provar quantas pessoas iam votar em Bolsonaro para evitar uma provável fraude lá do TSE. Tá bom, agora que vocês entenderam, podemos continuar. Também circulando ao lado do ex-procurador Virgílio de Oliveira Filho. E aí tem outro personagem que é o Maurício Camisotti. Na CPI da Covid, ele é apontado pelo COAF. COAF é o conselho que estuda movimentações financeiras atípicas, como financiador oculto da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos justamente era aquela que o Danilo Trento representava lá na Índia, né, para comprar vacina superfaturada. E agora na fraude do INSS? Na fraude do INSS, ele é um sócio oculto da AMBEC. AMBEC é uma das associações, Sadi, que mais ganhou associado de forma fraudulenta, segundo indícios da Polícia Federal. Ele é descrito como uma figura central nesse esquema e ele utiliza, a nossa repórter de São Paulo, Amanda, tem mostrado muito isso, ele usando laranjas para essa associação. Aí você vai dizer o seguinte, bom, então a vacina não deu certo, eles foram para o INSS.
Não. Foi simultâneo. Isso que investigadores da Polícia Federal me chamaram a atenção. A CPI da Covid, ela funcionou de abril a outubro. A entidade, a associação que o Maurício Camisotti seria o sócio oculto, ela fez o acordo de cooperação com o Ministério da Previdência em agosto, no meio do funcionamento da CPI, no meio de uma Covid. Ela tinha 3.000 associados, 3 associados, tinham 3 associados e passou a ter 600 mil, quase 1 milhão de associados. Então, mesmo com os nomes sendo ventilados no escândalo da vacina, eles já estavam, segundo investigações da PF, com um pé no INSS.